Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo. Aliás, um verso, porque quando a gente fala em salmo ou salmos, a gente está falando de verso. Então, hoje eu quero compartilhar um verso que se encontra no Salmo 141, verso 3, que diz assim: Senhor, põe uma guarda à minha boca. Fica de vigia à porta dos meus lábios. Este é um salmo de Davi e é um salmo onde ele está pedindo ajuda, onde ele está pedindo proteção a Deus em meio a uma situação difícil. Eu vou ficar aqui com vocês somente neste verso 3, tá bom? Mas vale ressaltar que logo no verso 1, ele fala ao Senhor, me acode. Então, assim, ele está desesperado. Ele quer que o Senhor venha ao seu encontro, ajudá-lo depressa. Isso era um pouco comum na vida de Davi. Ele tinha muitos inimigos, porque além de ser rei, ele também era o escolhido do Senhor. E isso acontecia quase que constantemente na vida dele, a ponto de o filho, né, Absalão, se tornar o principal inimigo de sua vida. Mas enfim, voltando aqui ao verso 3, que é a proposta de compartilhamento que eu tenho com vocês hoje, eu acho lindo, eu me deparei com esse verso e achei muito importante ele no momento de aflição, no momento em que ele precisa muito da ajuda de Deus, ele colocar um versículo como esse, para Deus guardar a boca dele, para Deus colocar ali um vigia permanente, para ajudar a controlar as suas palavras, ou seja, os seus pensamentos, né? Porque a gente fala o que a gente pensa, fala do que está no nosso coração. E eu achei interessante que, apesar de ele estar pedindo ajuda, ele tinha muita preocupação com o que iria sair de sua boca. Né? E ele tinha uma preocupação que aquilo que saísse de sua boca fosse justo, aquilo fosse verdadeiro. E muitas vezes nós nos encontramos num período de dificuldade e nós somos humanos, assim como Davi também foi, mas é fácil a gente reclamar, a gente não agradecer, não ser grato por aquilo que a gente já viveu, que a gente tem oportunidade de ter todos os dias um lar, uma provisão, o alimento, quando a gente está passando por um momento de dificuldade. Né? Então a gente não se preocupa muito, às vezes, com aquilo que a gente está falando. E a gente pode estar falando palavras que não são tão edificantes, a gente pode estar com palavras de murmuração, e isso não traz um retorno benéfico para que a gente enfrente aquele momento de dificuldade. Então, achei muito pertinente essa preocupação do rei Davi, no momento de dificuldade, ele se preocupar justamente com aquilo que estava saindo de sua boca. É um reconhecimento, ele sendo rei, ele se preocupar se aquilo que ele ia falar ia prejudicar, ia ser prejudicial a alguém, se aquilo ia ser pecaminoso. Como eu disse, ele podia matar qualquer um em qualquer momento, bastava uma ordem dele porque ele era rei, podia prender qualquer um. Então, e outra coisa importante é que a gente sabe que quando a gente pede sabedoria a Deus, ele diz que ele dá abundantemente para aquele que busca e pede essa sabedoria. E a gente vê que nesse momento de dificuldade, a gente precisa, é o momento que a gente mais precisa buscar isso, embora a gente não tenha a vontade, nem o ânimo necessário. Mas é um conselho que a gente vê muito em Provérbios, a gente vê muito também em Salmos, especificamente nesse Salmo e nesse versículo também. Agora, o que eu achei importante, aqui eu já vou falar para vocês a tradução, porque aqui eu li não é a tradução de João Ferreira de Almeida, é a tradução James King. Eu vou falar aqui para vocês a tradução que está na João Ferreira de Almeida, que diz assim:
uma parte dela, guarda a porta dos meus lábios. Aí eu fiquei pensando sobre isso, guarda a porta dos meus lábios. Na outra, diz assim, fica de vigia a porta dos meus lábios. Muda um pouco a tradução, mas o conceito obviamente é o mesmo. A nossa boca aqui é colocada como uma porta, os lábios é colocado como uma porta. Porque a boca realmente é uma porta, é um portal. Né? Então, por uma porta, o que acontece uma porta? Uma porta no mundo nosso físico é uma passagem de entrada e saída. Por uma porta você entra, pela mesma porta você pode sair. Então você entra por uma porta, mas você sai por uma porta. Em qualquer lugar, é assim que é. E a nossa boca é comparada a uma porta. Então aqui dessa boca a gente libera palavras que podem ser boas ou ruins. Só que diz a palavra do Senhor, que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então a gente tem que cuidar muito com o que entra na nossa boca. Eu peguei esse versículo e estou fazendo dele a minha oração diária, para que Deus guarde a minha boca, né? Que Ele ponha uma vigia na porta dos meus lábios, porque se a minha boca é uma porta, que dessa porta só saia palavras de edificação, palavras de sabedoria, porque essas palavras que nossas bocas projetam, elas reverberam no mundo espiritual. Então você abre portas e você fecha portas através da sua boca, daquilo que você fala. Portanto, guarde esse versículo no seu coração, faça dele a sua oração e busque falar palavras mais abençoadas, palavras mais positivas, que você vai ver como as portas do céu e o mundo espiritual vai fazer com que as suas palavras tragam para você grandes bênçãos espirituais que o nosso Senhor Jesus já guardou e quer nos abençoar desde antes da fundação do mundo. Eu fico por aqui. Se esse vídeo foi bom para você, curta, compartilha e até o próximo. Obrigada.